saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, podem se assentar, por gentileza. Meus amados irmãos, nós demos início ontem à nossa matéria, que está aí na página de número 5, página 5 da nossa apostila. Os irmãos que não estiveram ontem, nós demos início a esta matéria que tem como título Os Falsos Evangelhos da Atualidade. É uma matéria, meus amados irmãos, necessária e importante para todos nós, obreiros do Senhor, tendo em vista, inclusive, o tema ou o versículo que tem sido usado como base para o tema desta 48ª Escola Bíblica, que diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, nós temos que estar atentos, tanto quanto a nossa vida para com Deus, a nossa vida de comunhão com Deus, também a nossa vida em relação à família. Temos que ter cuidado com a nossa vida, mas também com a doutrina. A doutrina não pode ser mudada a bel prazer, como muitos têm feito, mas nós temos que ser fiéis àquilo que está escrito na palavra do Senhor. E eu quero nesse momento convidar os irmãos a que nós retomemos o assunto do ponto onde paramos. Ontem nós falamos numa aula introdutória sobre, aqui nós introduzimos falando que esta matéria ocupa-se principalmente do estudo ou da análise daqueles ensinamentos e modismos que surgem entre nós. Porque, como nós dissemos ontem, quando se estuda sobre heresiologia, o estudo das heresias, nós estudamos tanto as heresias que vêm de fora como aquelas que surgem entre nós. Mas nós vamos estudar principalmente as que surgem entre nós, no nosso meio. E nós ontem citamos referências bíblicas que mostram como isto acontece. Ali quando Paulo, falando também aos crentes em Éfeso, aqueles irmãos ali em Éfeso, a advertência que ele deixou, falando inclusive que depois da sua partida, ele temia que depois da sua partida entrassem no meio do povo de Deus lobos cruéis que não perdoariam o rebanho. E lemos também em 2 Pedro capítulo 2, onde numa passagem em que o apóstolo Pedro também, da mesma maneira, ele nos orienta quanto a isto, dizendo que houve falsos profetas entre o povo, como também haveria falsos doutores entre nós, no nosso meio. Então, meus amados irmãos, que nós estejamos atentos a tudo isso. Nós começamos no primeiro tópico ontem, os avisos das Escrituras quanto aos falsificadores, e vimos que a palavra de Deus é a nossa fonte principal de autoridade, e única, por assim dizer. É claro que nós temos outras fontes, às quais recorremos, fontes secundárias, como a nossa razão, a nossa própria razão, como a tradição, como a própria teologia, mas, meus amados irmãos, tudo isso, diante da palavra de Deus, é secundário. A palavra está acima de tudo e de todos. E foi isso que nós quisemos ontem enfatizar. E nós começamos a falar que, no ponto 2 aqui do tópico 1, há muitos espíritos enganadores no mundo, falsos deuses. A Bíblia tem a ênfase outro Jesus para mostrar que há espíritos enganadores que se passam por Jesus. A Bíblia também tem a ênfase outro espírito para mostrar que existem espíritos que se passam pelo Espírito Santo. E nós falamos também de falsos anjos, anjos caídos. Anjos caídos. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido. Paulo falou ainda que nós mesmos
ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Note que ele disse anjo do céu, e alguém até fica confuso, mas como pode? Então quer dizer que é um anjo da parte de Deus? Não, meu irmão. É que os anjos do mal, a Bíblia diz que eles habitam também as regiões celestiais. O próprio Satanás é o príncipe das potestades do ar, e a Bíblia diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, os príncipes das trevas deste século, nos lugares celestiais. Então, quando a Bíblia diz que ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, é exatamente porque os anjos do mal também habitam as regiões celestiais. E veja que Paulo também falou que o Espírito com E maiúsculo, isto é, o Espírito Santo, ele expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Veja, apostatarão, não é apostarão na fé. Claro que tem muita gente que também aposta na fé, faz lá uma fezinha, como se diz, joga na loteria e tal, e querendo ganhar alguma coisa, quando a Bíblia diz, do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Mas eu não estou falando de apostar na fé, estou falando de apostatar, ter um tá a mais. Então veja, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, nos últimos dias, apostatarão alguns da fé. Apostatar da fé, ou seja, virar as costas para tudo aquilo que você tem aprendido como verdade, você rejeita e volta-se para o engano. E por que isso acontece? Veja o que a Bíblia diz, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então veja, espíritos enganadores. Então quando eu inseri aí esse ponto, há muitos espíritos enganadores, foi tendo em vista também esse texto sagrado que diz claramente que, e ali veja, apostatar, não está falando de pessoa do mundo não. Só pode apostatar quem é crente. Só pode apostatar quem serve a Deus, ou quem um dia serviu a Deus, ou pensou que serviu pelo menos, e um dia empunhou a Bíblia e falou de Jesus e tal, e dali a pouco a pessoa se volta contra tudo aquilo que ela antes pregava. O que é isso? Apostatar da fé. E a pessoa apostata da fé, como? Dando ouvidos a espíritos enganadores. Espíritos enganadores e também doutrinas de demônios. Meus amados irmãos, vamos dar sequência. Ainda na página 5, mas na segunda coluna, o terceiro ponto. Existem muitos homens que falsificam a palavra de Deus. Claro que um ponto está atrelado ao outro, o ponto 2 e o ponto 3, espíritos enganadores e homens que falsificam a palavra de Deus. É claro que esses homens que têm falsificado a palavra também têm sido induzidos por espíritos do mal, ou pela sua própria razão, têm chegado a conclusões absurdas que depõem contra a palavra de Deus. Mas vamos estudar de maneira aqui separada para que possamos entender melhor o assunto. Então veja, existem homens que falsificam a palavra de Deus, e eu coloquei aí alguns itens. Item A, falsos cristos ou anticristos. A Bíblia prevê, e foi o próprio Jesus quem falou, que surgiriam falsos cristos, porque surgirão falsos cristos, disse Jesus. E João também falou, inspirado por Deus, que assim como vem o anticristo, que vai se manifestar, claro, somente no período da grande tribulação, nesse período hoje que nós vivemos, o período que antecede a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, e que desencadeará uma série de acontecimentos, como a grande tribulação, que a partir do momento em que a igreja for tirada da terra, vai ter início aqui na terra. A igreja já vai estar com o Senhor, respirando lá a atmosfera celestial, lá nas bodas do Cordeiro, mas